Bom dia, graça e paz. O devocional nessa manhã, irmão, será na carta aos Efésios, capítulo 3, tá? Capítulo 3, versículos 1 a 13. Vamos orar então, antes de começar. E em seguida eu vou ler o texto e nós temos nosso devocional. Senhor, nosso Deus e Pai, te bendizemos essa manhã. Gratos por mais um dia que o Senhor nos deu, Pai. Gratos pela oportunidade, Deus, de te servirmos um Deus bom, amoroso, santo, justo e que no seu conselho e na sua vontade, Deus, Senhor, decidiu nos salvar, decidiu separar para si um povo, um corpo que revela, Deus, por meio da igreja, a multiforme sabedoria de Deus em cada um de nós, cada um dos seus servos, Deus. Quando nos reunimos, revelamos essa multiforme sabedoria, Deus, do Senhor, em ter elegido no passado, Deus, tanto judeus, mas também gentios, né, para fazer parte do teu povo, Pai. E nós te louvamos por isso, Deus. Pedimos que o Senhor nessa manhã nos ensine por meio do teu Espírito, Pai, a fim de que possamos crescer, a fim de proclamarmos, Deus, a tua palavra e o mistério que foi revelado a nós, para todas as pessoas. É isso que nós oramos nessa manhã, no nome de Jesus. Amém. O texto de hoje, né, o Efésios capítulo 3, ele continua, né, Paulo continua aquilo que a gente falou no capítulo 2 sobre a questão da salvação, né, que nos foi dada, a reconciliação com Deus, né. E é interessante que ele insere aqui a questão do mistério, né. Eu acho bem interessante. A maioria de nós gosta de um mistério, né? Eu não sei se vocês são como eu, mas eu gosto bastante de filmes de mistério em que enfim, acontece algum tipo de crime, algum tipo de situação em que existe esse mistério sobre quem foi o assassino, enfim, e toda a narrativa se volta em relação a como aquele mistério ele é solucionado, né? Então alguns gostam daquela série CSI Miami, né? Outros gostam daquelas obras antigas da Agatha Christie, né? E todas elas têm a ver com um mistério, né? E aí, mas existe algo ainda mais melhor, né? Ou mais interessante do que o mistério em si, que é a revelação do mistério, né? Eu recentemente terminei uma série que é bem parecida com isso, né? Você fica o tempo todo na série sendo cativado por esse mistério, né? O que será que aconteceu? E então você chega àquele momento, o ápice, né? Em que o mistério ele é revelado para nós. E é exatamente isso que Paulo está falando aqui. O apóstolo Paulo explica nessa passagem, né? A extraordinária que havia um mistério desconcertante, um mistério que a gente não podia compreender, concernente, né, a Israel, por séculos, né, por séculos. E isso era referente ao plano de salvação de Deus, né? Um mistério agora resolvido de maneira mais surpreendente pela vida de Cristo. Então a gente não compreendia ainda, isso era um mistério, né? E como que a gente poderia entender essa expansão do reino de Deus no mundo inteiro, né? Porque no momento eu estou estudando o livro de Jonas, no curso de hebraico aqui, né? E uma pergunta, se vocês estão familiarizados com Jonas, né? Que Jonas com certeza se fez, né? Deus, por que Nínive? Por que eu tenho que ir pregar em Nínive, né? Uma cidade, uma grande cidade, uma cidade pecaminosa, né? Cheia de pessoas más, por que eu tenho que ir pregar lá, né? E, enfim, toda aquela narrativa. Então, o Antigo Testamento acaba tendo essa tensão, né? Como que as pessoas não cristãs, judeus, né, vão conseguir chegar à salvação, né?
E essa tensão ela é resolvida por esse mistério que estava oculto e Paulo revela para nós aqui no capítulo 3 de Efésios, tá? Então eu vou ler o capítulo 3 de 1 até 13. Por essa causa eu, Paulo, sou o prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios, se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus, a mim confiada para vós outros. Pois segundo uma revelação me foi dado a conhecer um mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente. Pelo que, quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito, a saber que os gentios são co-herdeiros e membros do mesmo corpo, e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho, do qual fui constituído ministro conforme o dom da graça de Deus a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo, e manifestar qual seja a dispensação do mistério, desde os séculos oculto em Deus, que criou todas as coisas, para que pela Igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida, agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor, pelo qual temos a ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele. Portanto vos peço, não desfaleceis nas minhas tribulações por vós, pois nisso está a sua glória. Então Paulo começa no versículo 1 aqui do capítulo 3, né? Por esta causa. Ele está conectando aquilo que ele já falou sobre reconciliação no capítulo 2. E então ele explica para eles, né, um pouco da função dele de apóstolo, né? Ele precisa explicar essa função especial que ele tem como apóstolo, que ela é distinta dos profetas do Antigo Testamento e distinta de todos os outros cristãos, né? E ele explica para eles exatamente isso, né? A gente vê isso no comecinho do versículo 1 aqui. Por essa causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo por amor de vós, gentios. E aí no versículo 2 ele explica justamente essa dispensação ou essa economia, estratégia, mordomia que foi confiada a Paulo, né? Ele diz aqui no versículo 2, se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus, a mim confiada para vós outros. Então, Paulo entendia, né, que esses irmãos, os efésios, né, tinham uma noção, né, de que Paulo antes ele era um judeu, ele continuava um judeu, mas no sentido de que ele era seguidor da lei, enfim, de todos as prerrogativas de um judeu, né, de uma pessoa que não seguia Cristo Jesus. E em um dado momento Cristo salva, né, ele para Damasco, né? E naquele momento ele passa a seguir a Cristo, né? Então a ideia de que os efésios já sabiam disso, né? Entendiam que essa graça, essa revelação que Cristo Jesus deu diretamente para Paulo, foi confiada justamente a ele, né? Essa graça de Deus, essa dispensação, ou seja, esse momento em que o mistério ele é revelado para nós, né? Então é interessante pensar que o evangelho da bênção, né, que foi prometido lá no Antigo Testamento, por exemplo, por meio de Abraão, né, ele foi prometido também pelos profetas, né? Por exemplo, Isaías, né, diz: quão bonitos nas montanhas estão os pés daqueles que trazem boas novas, que proclamam a paz, que dizem assim: o teu Deus reina, né? Isso está lá em Isaías 52. Então, o que seria esse mistério, né? Então, o que era completamente desconhecido e inacessível à compreensão humana não era o plano de Deus para salvar todas as nações, mas como Deus poderia realizar esse plano. Isso era completamente um mistério. Então, o mistério não estava em que Deus iria salvar as nações, iria trazer gentios de todos os lugares do mundo para Sião, como a gente vê no Antigo Testamento, mas como Deus ia fazer isso, né? Isso que era o mistério, como que Deus ia salvar todas as nações. E é isso esse mistério que a gente está vendo aqui, né? Uma outra implicação que a gente vê desse trecho aqui, né, de 2 a 5, que fala principalmente da função dos apóstolos, né,
que os apóstolos eles eram mais do que pregadores, eles não estavam sendo apenas úteis na publicidade do evangelho, né? Eles tinham um ministério distinto, então, que era fundamental no plano de salvação de Deus. Eles receberam autoridade para explicar a promessa do evangelho que foi cumprida através da morte e ressurreição de Cristo, né? Então, embora a palavra apóstolo tenha um significado mais amplo, até mesmo no Novo Testamento, outras pessoas foram chamadas apóstolos, né? Os 12 mais Paulo, eles tinham sim uma função especial, né, nesse explicar, nesse revelar o mistério que é oculto, né? E então, de maneira prudente, hoje em dia não existem mais apóstolos, as pessoas não devem chamar ninguém como apóstolo, porque eles não têm essa prerrogativa, né, que os apóstolos tinham. E o versículo 3 continua, né? Pois, segundo uma revelação me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco resumidamente, pelo que quando podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, o qual outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito. Exatamente o que a gente comentou, que essa revelação, esse mistério foi revelado, né? Foi dado a conhecer a nós por meio do ministério dos apóstolos, né? Eles receberam, e no caso aqui principalmente o apóstolo Paulo, né? E aí o versículo 6 fala para nós exatamente qual é o mistério. Então Paulo diz para nós qual é o mistério então que foi revelado. Versículo 6, a saber que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Então tá aí o ápice, né, da gente pensar naquilo que a gente estava falando de um mistério que é descortinado, revelado. Tá aí o ápice, né, em que Paulo revela o mistério para nós, e justamente esse, de que as pessoas do Antigo Testamento não sabiam, não tinham essa revelação sobre especificamente como Deus ia salvar as pessoas e como que todas as pessoas no mundo seriam alcançadas. E é por meio de Cristo, né? E saber que por meio de Cristo, a promessa de Cristo Jesus, os gentios também são herdeiros, também fazem parte do povo de Deus, né? Então, aqui no versículo 6, Paulo está esclarecendo exatamente qual é o mistério, né? E então, isso é importante, irmãos, porque basicamente o que Paulo está dizendo é que os gentios não precisam se tornar judeus para poder ser salvos, né? Então, a ofensa dessa mensagem para os judeus era algo muito grande. Então, o que resultou, né? Todo o ministério do apóstolo Paulo que a gente já vem em Atos, nas cartas dele, né? Em que ele era odiado pelos judeus, principalmente porque ele proclamava essa mensagem de que os gentios não precisam se tornar judeus para ser salvos, né? Eles, por meio da fé em Cristo, somente pela fé, eles poderiam receber a promessa e fazer parte do povo de Deus. Então esse evangelho também significava que os judeus que estavam observando a lei não eram salvos, a menos que confiassem no Cristo que seus líderes haveriam crucificados. Não é à toa que eles estavam furiosos com Paulo. Então, não só os gentios podiam fazer parte do povo de Deus somente pela fé em Cristo, mas também os judeus que não se reconciliassem com Cristo, né, que estavam buscando justificação pela lei, eles seriam condenados. Então era uma mensagem que os judeus realmente odiavam, né? Muitos deles, né? Muitos se converteram também, mas muitos perseguiram Paulo, né? E os versículos seguintes, né, do 6, explica ainda um pouco mais sobre o ministério de Paulo, né? Versículo 7, né, do qual fui constituído ministro conforme o dom da graça de Deus a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada a graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo, e manifestar qual seja a dispensação do mistério, desde os séculos, oculto em Deus, que criou todas as coisas. Então Paulo fala justamente, explorando um pouco mais essa ideia de que ele, como na dispensação específica aqui, né, do plano de Deus, como apóstolo, né, depois da ressurreição de Cristo, depois da ascensão de Cristo, e ele foi comissionado pelo próprio Cristo para
trazer esse mistério, né, de que é possível sim fazer parte do povo de Deus, receber todas as riquezas em Cristo Jesus por meio da fé em Cristo, né? É a única forma agora, na verdade. E isso, né, é interessante porque isso estava sendo oculto no passado, né? Por exemplo, como que alguém era salvo no Antigo Testamento? Era salvo pela fé, né? Era salvo pela fé na promessa de que viria um Salvador, um Messias, né? Mas ainda assim era salvação pela fé, assim como no Novo Testamento. Mas o conteúdo da salvação ele era mais abrangente, digamos assim, né? No Novo Testamento, o conteúdo da salvação ele é bem específico. O conteúdo da salvação no Novo Testamento é Cristo Jesus morto e ressurreto no terceiro dia, né? É isso que Paulo diz lá em Coríntios, né? Recebi o que também vos entreguei, né? Cristo Jesus foi morto e 3 dias depois ele ressuscitou. Então, o conteúdo pela fé para que possamos ser salvos, né? Depois que esse mistério ele é revelado, ele é um conteúdo bem específico e diferente daquilo que a gente tinha no Antigo Testamento. E agora, nessa dispensação, né? Tanto judeus como gentios, eles serão salvos somente pela fé em Cristo Jesus. E os versículos 10 e 11 mostram para nós, irmãos, o propósito de Deus no mistério revelado do Evangelho. E aqui é fascinante assim, o que a gente lê e nos deixa muito alegres de ver o privilégio que nós temos, né, dentro do plano de Deus hoje, né, na época da igreja, né? E a gente vê aqui no versículo 10 ele dizendo, né, para que a gente vê esse propósito, né, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus nosso Senhor. Então aqui a gente vê essa sabedoria multiforme, né, a multiforme sabedoria de Deus. O que seria isso, né? Gostei bastante do autor que eu tenho lido, né, sobre Efésios. Ele comenta basicamente que essa frase evoca uma tapeçaria, né, uma magnífica tapeçaria bordada com uma beleza multifacetada, né, uma beleza em vários níveis diferentes, em que cada parte tem uma beleza peculiar, né, como um diamante, né, um diamante você olha, ele tem aquelas várias faces, né, e cada uma daquelas gumos ali, ele é bonito justamente porque ele contrapõe uma outra face do diamante, né? E essa é a sabedoria de Deus, né? Na igreja local, por exemplo, a sabedoria de Deus no Evangelho, né? Porque é na igreja que é essa tapeçaria gigante, né? Esse diamante em que os troféus da graça de Deus, né, podem ser expostos, né? E na rica diversidade da igreja local. Então toda a igreja local é um gabinete de troféus de Deus, né? Essa multiforme sabedoria de Deus está sendo conhecida e exposta domingo após domingo, né? E a igreja também está sendo vigiada, né? Eu gostei bastante da ideia de que ele coloca aqui, por exemplo, nas Olimpíadas, logo que termina, né? Que tem a premiação, muitos fazem aquela volta olímpica, enfim, mostram o prêmio que eles venceram, né? E às vezes tem um carro que leva os vencedores, né? Primeiro, segundo, terceiro lugar, e eles ficam lá expondo, né? O prêmio que eles venceram, a glória que eles atingiram, né? Um pouco também a gente pode comparar com a questão da igreja local, né? Porque não é somente as pessoas que estão assistindo o que acontece na igreja. A gente vê aqui que, na verdade, os próprios dimensões espirituais estão vendo o que acontece na igreja, né? Que é justamente o que diz no versículo 10, né? Dos principados e potestades nos lugares celestiais. Então, esses poderes hostis, né, de Satanás são forçados a reconhecer o triunfo do plano de Deus, né, de reunir pessoas em Cristo na igreja, né? Então a gente vê o quão privilégio nós temos, irmãos, de pensar de que quando a igreja se reúne, Cristo Jesus é proclamado, o Evangelho é proclamado, pessoas creem, pessoas são salvas, né?
a gente está vendo essa multiforme sabedoria de Deus sendo conhecida no mundo, e até mesmo esse grito, esse brado de vitória sobre os principados e potestades, né? Essas forças de Satanás que foram vencidas na cruz por Cristo, né? Então é um privilégio enorme que nós temos. E nos versículos 12 e 13, Paulo conclui esse trecho, né, que ele fala sobre o mistério, né, pelo qual temos a ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleceis nas minhas tribulações por vós, pois nisso está a vossa glória. Então, no versículo 12, né, ele diz, né, de onde viemos, o que fazemos, através do Evangelho, podemos nos aproximar de Deus com confiança e em oração e viver em sua presença na terra, agora e um dia nos céus. Ele fala justamente essa ideia de acesso que nós temos com confiança a Deus, né? Não mais como seus inimigos atemorizados, como a gente viu lá no capítulo 2, mas como como precioso de Deus, né? Como suas crianças, seus filhos adotivos, né? E aí Paulo conclui no versículo 13, exortando os efésios, né? Não desanimem, né? Não vos peço que não desfaleceis as minhas tribulações por vós, pois nisso está a vossa glória. Ou seja, não havia nenhuma razão para os efésios e consequentemente para nós hoje, né? Para desanimarmos, né? Com dificuldades, né? Então os efésios não deveriam desanimar com a prisão de Paulo. Tudo fazia parte do plano de Deus. Os sofrimentos de Paulo na prisão por pegar a Cristo crucificado faziam parte do glorioso plano de Deus de usar mensageiros desprezados, né, para anunciar as riquezas da graça insondável de Deus, né? Então, também hoje nós, né, não precisamos desanimar, por exemplo, com a perseguição de cristãos na Coreia do Norte e Paquistão e Iêmen, lugares que a igreja tem sido perseguida, né? Ou por qualquer hostilidade em relação à sua fé. Não devemos ficar desanimados por conta disso, né? A notícia, o evangelho está sendo anunciado, irmãos. O evangelho está se tornando conhecido, né? Cristo, ele está estabelecendo a sua igreja, e essa multiforme sabedoria de Deus está sendo vista, está sendo admirada por pessoas, né, de diversas culturas no mundo inteiro. E mesmo diante da perseguição, né? Então, o maior mistério da história, né, que a gente viu, foi resolvido em Cristo, né? Ele foi descortinado em Cristo. E ele está sendo exibido agora, irmãos, na sua tapeçaria, né? Que é a sua igreja, né? Que é a sua igreja. Amém? Então, é um privilégio enorme que nós temos e responsabilidade também. Vamos orar? Pai amado, te louvamos, Deus, pela tua palavra, que ela nos encontra onde estamos, Deus. Fala aos nossos corações e revela para nós o teu plano. Um plano, Deus, cheio de sabedoria, de conhecimento, Deus, vai muito além daquilo que poderíamos pensar ou imaginar, Deus. Nós te louvamos pelo privilégio de fazermos parte desse plano, Pai, de fazer conhecido, Deus, o teu evangelho, o mistério que foi revelado em Cristo Jesus a todas as nações e por meio da tua igreja, Pai. E como a tua igreja revela essa multiforme sabedoria de Deus, Pai. Que privilégio, Senhor. Nos ajuda, Pai, a buscarmos sermos ousados, Deus, na pregação do Evangelho. A não temermos, Deus, a não desanimarmos diante das dificuldades, diante da perseguição, diante dos sofrimentos, Pai, mas que tenhamos em vista, Deus, aquilo que é o mais importante, que é como o Teu Evangelho está trazendo salvação a pessoas de todos os povos, né, de todas as línguas, raças e como a Tua Igreja, Deus, ela brilha diante de um mundo hoje que está nas trevas, Pai. Nos ajuda, Pai, é isso que pedimos, em nome de Jesus, nosso Salvador. Amém. É isso, irmãos. Uma passagem
muito revigorante no sentido que nos explica muito bem para nós, né, o que é a igreja, né, essa função que a igreja tem, esse privilégio que a igreja tem no plano de Deus, e nos dá essa esperança grande, né, e privilégio, né, de podermos fazermos parte do plano de Deus, né, de proclamar o Evangelho. Bom, irmãos, eu vou ficando por aqui. Que vocês tenham um dia 29 de junho muito bom e proclamando, né, o Evangelho como vimos aqui, né? Esse mistério que foi conhecido, foi revelado por Paulo e que nós temos o privilégio de compartilhar. Fiquem com Deus, irmãos. Tenham um bom dia.